Hello, olá! A paz do Senhor, que a paz que excede todo o entendimento esteja contigo, esteja no seu lar, na sua casa, com a sua família, na sua vida, principalmente na sua vida, né? A paz do Senhor, quando está na nossa vida, a gente transmite para onde a gente for, aonde a gente chegar. Você pode até viajar para um lugar bem distante, mas quando você tem a paz do Senhor, por isso que a gente saúda assim, que você tem um ótimo dia na presença do Senhor, então a gente saúda, a paz do Senhor esteja com você, esteja contigo, a paz de Deus, a paz do Senhor, paz de Cristo, graça e paz, enfim, tem várias maneiras da gente se cumprimentar, mas que você entenda que esta paz, que ela é transmitida na nossa vida em todos os momentos, desde quando a gente acorda até quando a gente está dormindo, sempre estamos em paz, né? Então, estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, estar com você. Espero que você esteja aí do outro lado. Não estou te vendo, mas espero que você esteja também aqui na presença do Senhor para aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Aqui não é lorota que a gente conversa. Posso errar? Claro, mas a palavra de Deus, ela nunca erra, ela é perfeita, né? Ela penetra em nossa vida, então ela que traz essa paz, porque é Deus falando para conosco, por isso que a gente chama a Bíblia de palavra de Deus, a Bíblia de Bíblia sagrada, ela é santa, ela é perfeita, por mais que ela tenha sido escrita por homens, mas eu falo escrita no sentido de a mão foi a mão de homens, porém foi Deus que instruiu. O Espírito Santo do Senhor falou a cada pessoa que escreveu livros e livros aqui. Existem autores anônimos que nós não sabemos quem escreveu porque não está escrito, como existe muito autores da Bíblia Sagrada que nós já conhecemos, nós já falamos, o apóstolo Paulo, o Novo Testamento, né? Os discípulos de Jesus, teve Pedro que falou, Pedro falou muito em Atos dos Apóstolos, que foram os Atos dos Apóstolos, então teve Pedro, teve Paulo, teve Ciro, teve muita gente que escreveu em muitos outros livros, teve Moisés no Antigo Testamento, tem muitos autores da Palavra de Deus, e hoje ela é atualíssima, e ela vai permanecer atual até a vinda de Cristo. Ela permanece para sempre porque ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não morre. A palavra de Deus, ela também não é mentirosa. Ela não promete algo e de repente ela não vai cumprir de jeito nenhum. Tudo que está escrito nela se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá. Então por isso que ela é o nosso guia, ela é a nossa orientação. Mas não é sobre ela que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre uma história que está escrita nela. Então daí você já pega a sua Bíblia Sagrada, que eu acredito que já esteja com você, e abra no livro de Josué. Josué. Quem foi que escreveu o livro de Josué? Não sabemos. Será que foi Josué? Sabemos que foi escrita depois dos acontecimentos, mas nós não sabemos porque não está escrito quem foi o autor do livro de Josué. Onde é que está escrito Josué? Antigo Testamento. Nós estamos vendo, já de antemão, vamos relembrar aqui, né? Vitórias do povo de Deus. Revista 2, tá? Revista 2, aula 3, a lição número 3 da revista 2. Josué, Antigo Testamento, e vamos lá. Vamos pela sequência? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. O 6º livro da Bíblia Sagrada, o 6º livro do Antigo Testamento. Então você já abre aí em Josué, capítulo 6, a partir do versículo 1. Vai do 1 ao 20 e depois nós vamos ler o último versículo, que é o versículo 27, tá? Você já deixa abertinho aí, ou você já marca, já pega um lápis também, uma caneta, já pega um papelzinho, ou a sua revista, se você tiver a revista. Se não tiver, somente a Bíblia Sagrada, ela já é muito mais que especial, ela é o primeiro material que a gente segue. Quando você vai numa escola, numa creche, enfim, você vai numa faculdade, não sei a sua idade que você está acompanhando aí, essa revista é de juniores. Juniores
é de 9, 10 anos, mas se você tem 11, 12, 13, 20, 90, 50, né? Independente da sua idade, se você está aqui acompanhando, se você vai numa faculdade, você vai numa escola secular, que a gente chama, o que você tem que levar? Livro, né? Você leva, às vezes, livros, leva um caderno para você anotar, ou um tablet, hoje em dia usa muito computador, notebook, mas tem muitos livros que estão dentro de notebook, né, no HD, em pendrives, e nós, para estudarmos a palavra de Deus na escola bíblica, né, não sei se eu estou publicando isso no domingo, às vezes eu publico durante a semana, mas geralmente é a escola bíblica dominical que nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus aos domingos. Não quer dizer que na segunda você não estude na sua casa, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Todo dia a gente tem que se alimentar, ela é nosso alimento diário. A gente tem que se alimentar um pouquinho dela. Mas aos domingos nós temos uma revista específica com seu tema, com seu versículo, contando alguma história e trazendo para a atualidade. Nós estamos sempre com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Na escola secular, você com seus livros, seus cadernos, né, caneta. E aqui a gente então tem a palavra de Deus e pode ser um papel, um caderno, uma revista, né? A revista, se você tiver. Se você não tiver, não tem problema também. A gente sempre está falando aqui, tem a Bíblia Sagrada. No momento eu não sei te encontrar porque fala muito rápido e daí eu tenho mais dificuldade, eu tenho que olhar no índice, ou então a minha Bíblia ela não tem índice, ou então eu não tenho Bíblia, a mamãe que tem, ou o papai está usando no momento, você vai e anota. Josué, capítulo 6. E Josué também é o 6º livro da Bíblia Sagrada. Aí você já coloca essa colinha assim, você já anota. Esse tipo de cola você pode fazer, tá? Outro tipo de cola não. Colar em prova não pode, né, na escola. Mas esse tipo de colinha, ou seja, para você relembrar, né, para depois você conferir na palavra de Deus, você pode anotar, tá? Então, Josué, capítulo 6. E o nosso versículo fica na epístola de João, na carta de João, na primeira carta. João, ele escreveu 5 livros da Bíblia Sagrada. Tem João, né, que é Mateus, Marcos, Lucas, João, é o 4º livro do Novo Testamento. Ele tem também as epístolas, as cartas dele lá no finalzinho. E ele também tem o livro do Apocalipse, o livro da vinda de Jesus, não é? É ele que teve a visão, ele que foi ao céu, Deus mostrou para ele tudinho do que vai acontecer. E ele mostrou pra gente, mesmo tendo sido há muito tempo atrás, é aquilo que ele ainda não conhecia, por exemplo, de carros que ainda não existia, carro ou caminhão, eu não sei, né? Muita coisa que ainda não acontecia naquela época, ele comparava, né? Ele falava determinadas coisas que hoje em dia já acontecem e ainda vai ser mais descoberta ainda mais, né? Para você ver como a palavra de Deus ela é viva. Então, a primeira epístola dele fica lá perto, Apocalipse é o último livro. Então, a gente vai voltando, né? Terceira epístola de João, tem Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento e da Bíblia Sagrada. Aí tem terceira epístola de João, eu estou em ordem agora decrescente, tá? Eu não estou em ordem crescente, eu não estou na ordem exata, a gente está voltando. Então, Apocalipse tem terceiro livro de João, não, tem Judas, né? Perdão. Tem Apocalipse, tem o livro de Judas, não é Judas o traidor, tá, criança? Tem outro Judas. Então, Apocalipse tem Judas, tem terceira epístola de João, segunda epístola de João e primeira epístola de João. Então, é o 5º de lá para cá, né? Apocalipse, Judas, terceiro, segundo, primeiro. Primeira epístola de João, primeira carta de João. É a primeira carta de João, então deveria ser, não. Lá é Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, tá? Então, primeira epístola de João, capítulo 3, e o versículo, não me recordo, né? É muito número pra gente decorar. 1 João, capítulo 5 e versículo 3, tá? Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 3. Você também anota aí, ou então você já encontra e já deixa marcadinho, porque nós vamos falar hoje de um assunto muito, mas muito especial. Não que os outros domingos não tenham sido assuntos especiais. Sim, com certeza, assuntos muito maravilhosos. Mas o assunto de hoje é um assunto que fica em primeiro lugar.
primeirinho lugar ali na lista de Papai do Céu para conosco. Eu acredito que você já deva saber, já deve estar assim, já sacando, já deduzindo o que está acontecendo, do que nós vamos falar, com o nosso tema de hoje, né? O título da lição é Os Muros Vão ao Chão. Os muros vão ao chão. Ou seja, os muros vão cair, né? Os muros não vai ficar nenhum tijolinho para contar história. Nossa, que história será que nós vamos contar hoje? Os muros vão ao chão. Josué capítulo 6, do 1 ao 20 e versículo também 27, tá? Ah, eu não posso ler o 21, 22, 23, 24, 25 e 26? Claro que sim, deve. Tudo que a gente lê, a gente tem que ler antes, a gente tem que ler depois, porque tudo é uma sequência para a gente entender. A gente não pode pegar somente aquele versículozinho assim, colocar ali, não é? Tem versículos na Bíblia Sagrada que só por ele mesmo, né, não precisa nem assim dizer, ah, não, eu tenho que ler todo o contexto para entender esse versículo. Não. Não é? Tem versículo por ele só a gente já entende, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Precisa ler o versículo anterior? Deve, a gente tem que ler a Bíblia Sagrada toda. Mas não quer dizer que o versículo anterior é que explica esse versículo do João 3,16, por exemplo. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso versículo-chave de toda a Bíblia Sagrada, a gente cita muito esse versículo, que é o amor de Deus de uma maneira incomparável. Nenhum ser humano, nem a mamãe que ama tanto, tanto, tanto a gente, ela ama mais do que o Papai do Céu. Nenhuma mamãe tem coragem de dar o seu filho, né, para morrer pelo pecado de outras pessoas ainda. Não é nem que o filho é culpado, não, ainda vai morrer pelo pecado de outras pessoas. Mas Deus nos ama de uma tal maneira que ele enviou Jesus. E Jesus disse, eu vou. Ele também, como Deus, ele disse assim, eu vou fazer isso. Então é um amor realmente incomparável. É o nosso versículo João 3,16. Mas, ó, João também que escreveu, né? Só que nós vamos para a epístola, né? A epístola de João, capítulo 5, versículo 3. Deixa marcadinho aí, marca com papel, com uma régua, ou pega uma canetinha, coloca assim, pode fechar a Bíblia Sagrada e nós hoje vamos dar aquele bom dia para Jesus. Se você está assistindo essa aula à tarde ou à noite, você dá boa tarde, boa noite. Eu costumo falar dar bom dia para Jesus, não quer dizer que eu vou desejar a ele um bom dia. Ele com certeza terá um bom dia, mas ele quer que nós, né, que a gente tenha um bom dia, que nós tenhamos um bom dia. Então nós vamos pedir a ele e agradecer, já agradecer a ele, o dia mal começou, dia 18 de julho de 2021, será que é hoje que você está assistindo essa aula? Ou não, eu não acredito que, eu não tenho certeza se eu vou publicar essa aula hoje, porque a aula passada eu tinha publicado, mas estava só para mim, quando eu fui baixar, deu uma confusãozinha. E eu vou publicar hoje já a aula de domingo passado, enfim. Então eu vou deixar para a semana publicar essa aula no dia 18 de julho, tá? Espero que você esteja acompanhando. Vamos falar com o Papai do Céu. Vamos agradecer pela semana que passou, pelo dia até que você chegou aí. Eu não sei que dia é hoje que você está assistindo, que você está participando dessa aula. Papai do Céu, muito obrigada, Senhor, pela tua gloriosa presença, porque tu és o nosso Paizão Celestial, porque tu, Senhor, sempre está cuidando de nós, pelo teu infinito amor para com a nossa vida, para com a nossa família, Senhor, pelo teu amor incomparável de ter enviado o teu Filho para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos dar mais essa chance, Senhor, de nos arrependermos dos nossos pecados. Senhor, e já de antemão, já estou te pedindo, e eu acredito que também quem está orando comigo está te pedindo, Senhor, perdão pelos seus pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas ofensas, Senhor, e também nos ensina, se a gente, porventura, não está conseguindo, Senhor, perdoar o nosso próximo, porque o Senhor vai nos perdoar se a gente, assim, perdoar o nosso próximo, aquele a quem nos tem ofendido. Em nome de Jesus, fica presente nessa aula, Senhor. Vem instruir a cada um, neste momento, abrir a mente, Senhor, para aprendermos mais e mais da Tua santa presença, da Tua santa palavra, Senhor. Venha o Teu reino a nós. Seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. E nós já te agradecemos em nome de Jesus e te pedimos todas essas coisas. Amém, amém. Bem-vindo, bem-vinda. O nosso tema-chave de hoje, eu já vou falar para vocês, é sobre...
Não, acho que eu não vou falar. Vou brincar um pouquinho com vocês. Vamos brincar de alguma coisa? É muito simples. Quando eu era criança, essa brincadeira se chamava assim: o mestre mandou fazer. O mestre mandou te dizer, o mestre mandou fazer, o mestre determinou, né? O mestre pediu. O mestre, o que é o mestre? É o líder, né? E a gente vai brincar, o mestre mandou você correr e trazer água para mim. Não sei se vocês já brincaram dessa brincadeira, né? Eu brinquei muito, algum tempo atrás, assim, ontem, antes de ontem, quando eu era criança. Brincadeira, né? Já faz alguns aninhos que quando eu era criança, brincava muito dessa brincadeira que era assim: o mestre mandou fazer. E a primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazer não é mandar, né? É pedir para você fazer. Aí você faz se você quiser, tá bom? Mas eu gostaria que você fizesse algumas coisas que eu vou fazer. Outras eu acredito que não, porque eu acho que não vai dar, né, para eu fazer. Se eu fizer algum movimento aqui, eu posso fugir do vídeo, já que eu coloquei certinho aqui a câmera, né? Mas eu vou pedir, já que eu sou o mestre de hoje, vamos começar a brincadeira por mim. E eu tomara que você faça aí. É muito simples, tá? Não vou pedir para vocês trazerem água para mim, trazer um chocolate, que eu gostaria muito, eu amo chocolate, porque por aventura você pode estar longe de mim, você pode não estar aqui e nem ter chocolate no momento. Mas o que eu vou pedir é muito simples, tá bom? Espero que você consiga fazer aí, que você também faça, você tem esse desejo de brincar também um pouquinho comigo. Vamos lá. A primeira coisa que a tia tá pedindo para vocês é ficar em pé. Ou levantar-se, que eu acredito que você esteja sentado, ou que também você esteja aí deitado na cama. Não sei como é que você está acompanhando esta aula de hoje. Você já ficou em pé? Você já se levantou? A segunda coisa que eu gostaria que você fizesse, você ainda em pé, eu gostaria que vocês fizessem é pular em uma só perna. Pular em uma só perna, né? Pular em uma só perna. A terceira coisa que eu gostaria que você fizesse, que o mestre mandou você fazer, pediu para você fazer, né? Que mandar é uma palavra muito forte, né? Ninguém manda em ninguém, né? É abaixar-se, se abaixar, tá? Vamos se abaixar? Então você ficou em pé, você pulou de uma perna só e agora você se abaixou com as duas pernas, né, crianças? A quarta coisa que eu gostaria que vocês fizessem, que o mestre gostaria que vocês fizessem, é sentar-se. Então, gostaria que você se sentasse. Eu tô me levantando porque eu tô colocando aqui, tá, crianças? O mestre pede para fazer e não tá fazendo, né? Mas, enfim, sentei também. Isso dá para eu fazer. Né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Já tem 5 coisas aí. A sexta coisa... Ai, tia, que baboseira, que bobeira que a tia tá pedindo. É uma brincadeira que o mestre pediu para fazer. Fechar os dois olhos. Vamos fechar os dois olhos e contar até 3. 1, 2, 3. Pode abrir. Fechar os dois olhos, você fechou? Espero que você esteja fazendo o que o mestre está pedindo para vocês fazerem. A sétima coisa que eu vou pedir para vocês fazerem, eu acredito que seja a sétima coisa, ou é a sexta? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Não, é a sexta coisa, tá, criança? A tia é meio confusa com números. A sexta coisa agora é piscar. Pisca com o olho esquerdo, pisca com o direito. Você consegue piscar? Ou você só consegue piscar se você fechar, se você colocar a sua mãozinha? Sua mãozinha tá limpa, né? Você já lavou sua mão hoje? Você está em casa, tá lavando muitas mãos? Cuidado com o Covid, hein? Tem que lavar bastante a mão. Quando você não puder, está na rua, não tem torneira, sabonete, aí você usa o álcool em gel, né? Esfregando bastante as mãozinhas. Não ficar colocando a mão na boca, né, crianças? Então, piscar o olhinho, piscou? Você piscou? E a última coisinha aqui, antes da gente concluir a nossa brincadeira, é dizer oi. Diga oi pra mim aí, diga oi pra quem está do seu lado. Eu acredito que você está dizendo oi pra mim. Como é que eu vou saber? Se você quiser escrever também, tá?
escrever nos comentários, você pode escrever aí. Oi, tia. Então, olha quanta coisa que a tia pediu para vocês fazerem, tá bom? Ficar em pé, você ficou, tenho certeza, né? Pular em uma só perna, abaixar-se, sentar-se, fechar os dois olhos, piscar e dizer oi, oi. Lá no final da aula, nós vamos conversar sobre esse o mestre mandou dizer. Agora o mestre pediu para você prestar atenção na aula de hoje. Prestar atenção na aula de hoje. Josué, o livro de Josué, a gente já falou nele. A gente já falamos nele. O povo saiu do Egito, que era escravo, na aula passada, não é? Que a gente viu na aula passada, vamos confirmar aqui. Foi vencendo os amalequitas, mas na primeira aula que Deus escolhe Moisés, né? Livres do Egito. Então Deus liberta o povo do Egito, da escravidão. E eles continuaram pelo deserto a pé, claro, né? Não existia carro, avião, ônibus, né? Uber, não existia esse tipo de condução, nem existia carro no mundo, né? Os carros que eram as carruagens, né? De cavalos, com jumentos, que as pessoas andavam, tudo, camelos, andavam nesses animais, né? Mas não estava para todo mundo, nem todo mundo tinha esse tipo de coisa. E as carruagens que foram feitas, né, eram para os ricos, eram para os reis, né, para carregar os reis e tal, nas carruagens, com aquelas rodas assim, com os animais levando, né, na frente, os animais carregando o peso na frente. Carruagens é um pouco parecida com carroça. Quem conhece carroça, né, mas a carruagem ela era fechadinha, era para rico mesmo, tá bom? Né? Era mais aconchegante dentro, né? Tinha almofadas dentro para a pessoa sentar. Mas de todo jeito não era como um carro, um ônibus, um avião confortável. E só os ricos tinham. Então o povo de Israel não tinha isso. Eles estavam seguindo para a terra prometida, né? O caminho. Durante o caminho, na aula passada, nós vimos que eles venceram os amalequitas, né? O povo de Amaleque. E na aula de hoje, eles estavam já chegando na terra prometida, tá? Moisés, ele não estava mais com o povo, né? Moisés, eu disse para você que ele já estava muito velhinho, ele morreu aos 120 anos, então ele bem velhinho mesmo, Deus disse, Moisés, vou separar então agora, para conduzir esse povo, um homem chamado Josué. Josué era muito, muito obediente, temente a Deus, né? Tinha aprendido tudo com Moisés, e seguindo lá as ordens do Senhor, tudo que Moisés também dizia para o povo, aquele povo, né, que também desobedecia bastante ao Senhor, mas Josué sempre estava ali obediente, e Deus foi e disse, agora vai ser Josué. Deus levou Moisés para o céu, até no seu próprio corpo, Deus deu fim, Deus disse, não quero que ninguém pegue para não ficar fazendo imagem de escultura, ficar adorando a Moisés, porque Moisés realmente foi um grande líder, um escolhido por Deus mesmo. A Bíblia fala também que foi o homem mais manso da face da terra. Que coisa linda, né, gente? Ser manso, sabe o que é? É ser calmo, é ser uma pessoa tranquila, tá? É uma pessoa que não gosta de confusão, que não fica brigando. É uma pessoa que tem muita paciência. Moisés era assim, era o homem mais manso da face da terra. Coisa linda de falar de alguém, não é? Que qualidade maravilhosa. E os mansos herdarão a terra. Foi assim que Jesus falou. Lá no Sermão do Monte, né, Jesus falou que sobre as bem-aventuranças, e bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, as pessoas mansas são pessoas muito maravilhosas da gente conversar, da gente estar próximo. A gente tem muito que aprender com essas pessoas. Moisés era assim. Mas chegou o tempo dele, Deus levou. E então, né, consagrou a Josué. Josué então passou a ser líder daquele povo. E quando já estava lá em Josué 6, ele já estava se aproximando da cidade chamada Jericó, né, da terra prometida lá de Canaã, lá em Jericó. Quando ele estava chegando, então o povo, quando viu que o pessoal de Israel, né, o povo de Israel, os israelitas, estavam passando pelas cidades, e muitas cidades não queriam ajudar e tal, pelo contrário, queria matar aquele povo, e aquele povo começou a vencer em nome do Senhor, como na aula passada venceram os amalequitas. E então o povo de Jericó, sabe o que fez? O rei foi e mandou, disse assim, fecha toda a cidade.
As cidades naquela época, porque tinha muitas guerras, elas eram fechadas, cercadas, sabe como? Por muros. Então, todo aquele território de Jericó eram muros, umas muralhas, uns muros bem altos mesmo, que existia aquelas guaritas que chamava, né? Então os guardas ficavam olhando, então de todo canto da cidade, aí existia, na entrada da cidade existia um grande portão. Tinha cidades que tinham mais de um portão, mas existia um grande portão, então todo mundo para entrar nessa cidade não tinha como escalar nos muros, em várias partes existiam guardas, né? Guardas, todos eles armados, não armados com revólveres, não existia revólver, espingarda, né, gente? Não existia fuzil, não existia isso, mas existiam espadas. E eram guardas preparados mesmo para guerra mesmo. Ninguém poderia entrar ou escalar um muro, ou então passar pelo portão. Então, aí é que não podia, né? Quem é você? Tinha que ser da cidade. Então, quando eles sabiam que o povo de Israel estava se aproximando, o rei então mandou fechar os portões da cidade e disse assim, ninguém entra e ninguém sai. Fica todo mundo em quarentena, vamos dizer assim, né? Fica todo mundo dentro de casa, dentro da própria cidade, resolva tudo dentro da cidade, mas ninguém vai sair de Jericó. Fica todo mundo aqui para que este povo não entre aqui. Não quero ninguém ajudando esse povo de Israel. Ai, gente. E Josué, então, chega na porta da cidade, tudo fechado, não acontecia, não podia nada. E Deus, então, deu estratégias para Josué. Josué é muito obediente, temente a Deus. Deus deu estratégias para Josué, porque desde lá do início, vamos ler lá em Josué, você já está marcada em Josué 6, mas vamos começar quando ele foi escolhido por Deus, em Josué capítulo 1, depois de Deuteronômio, né, o livro de Josué, primeiro, Deus fala para ele ser forte, corajoso, mas a partir do versículo 6 ele fala assim, do versículo 8 ele fala, não cesses de falar deste livro da lei, ou seja, da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, né? Que eram os 5 livros da Bíblia Sagrada, né? Os 5 primeiros livros que eram da lei de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? Não cesses, não pare de falar deste livro da lei, da palavra de Deus. Antes, medita neste livro dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ou seja, obedecer a Deus, tinha que ler a palavra dele, né? Então farás prosperar o teu caminho, ou seja, irás muito bem, vencerás, né, o teu caminho e serás muito bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, aonde você for, Josué, se você obedecer ao livro da lei, se você obedecer ao Senhor, você vai ser abençoado em tudo e por onde você passar. Independente se é em Jericó, se é no Egito, onde você estiver, Deus estará abençoando você e a sua família. E assim Josué seguiu e no capítulo 6... Deixa eu já deixar aberto aqui. No capítulo 6, um anjo do Senhor apareceu então a Josué e Deus deu instruções a Josué. Ele mandou uns espias, uns espiões, né, uns olheiros, se passando pelo povo ali, fingiu ser de lá. E uma mulher até que fazia muitas coisas erradas, sabia? A Bíblia fala que o nome dela era Raabe, R-A-A-B-E, né? Raabe, em português é Raabe, né? Lá foi a tradução que fizeram para a gente saber ler o nome dela. Raabe, ela fazia muitas coisas erradas. Mas quando aqueles homens visitaram Raabe, os espiões, né, de Josué, amando, né, a estratégia que Deus deu a ele, para ele entrar na cidade, então ele teve que colocar pessoas ali disfarçadas. E ele conseguiu através dessa mulher. Porque ela mesma viu que aquele povo era um povo de Deus. Então, por onde você passar também, se você é obediente a Deus, a sua luz vai brilhar. Você vai transparecer no seu rosto, no seu andar, no seu falar, que você tem Jesus. Então, aquela mulher percebeu que aquele povo estava indo ali amando do Senhor, mesmo sendo espiões, né? Mas é porque aquela terra era a terra prometida, que Deus disse que
Israel estaria lá, venceria. E aí, a mulher então hospedou esses espiões na casa dela e ela disse, pelo amor de Deus, só não me mate, não mata minha família, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, não faça nada com a minha família. E então Josué prometeu, né, através daqueles espiões lá, mediante os espiões, prometeu que não ia fazer nada com ela de jeito nenhum. Você está nos ajudando e Deus vai livrar você, né? Agora, desde que também ela tinha que ser como o povo de Israel, né? Ela ia passar a ser obediente a Deus, porque ela não era obediente ao Papai do Céu. Ela fazia algumas coisas bastante erradas, tá? Mas aí, ela disse, com certeza, vou obedecer a Deus, vocês livrem a minha família, e todos nós vamos seguir a esse Deus de vocês. É o nosso Criador, é o nosso Senhor, porque o povo de Jericó não servia ao Senhor. E aí, Deus chegou para Josué e deu outra estratégia para ele. Sabe como vocês vão entrar na cidade? Vocês vão fazer o seguinte, vai acontecer em 7 dias. Durante 6 dias, vocês vão dar uma volta na cidade e vão cercar a cidade, sem fazer nada. Vai ter 7 sacerdotes segurando as cornetas ou trombetas, mas eram feitas de chifres de carneiro, tá? Não é essas de metal que a gente conhece, essas trombetas de metais que a gente conhece hoje em dia. Segurando a corneta, vão tocar a corneta, mas ninguém vai falar nada, ninguém vai gritar, ninguém vai fazer nada. Durante 6 dias vai circular, né? Atrás desse povo do sacerdote vai vir a Arca da Aliança, que era sempre a Arca da Aliança, era uma arca que... A Arca da Aliança, o que? A aliança de Deus para com o povo, essa arca, né, do jeito que Papai do Céu pediu para o povo fazer a arca, foi feita. Então, né, eram esses homens que carregavam. Atrás dele, né, na frente deles vinha esses sacerdotes com as cornetas, tocando sempre as trombetas, mas sem falar nada. E o povo, o povo no sentido somente os soldados de guerra, tá? Não era todo o povo de Israel, não. Os soldados de guerra davam a volta na cidade uma vez só. Uma volta na cidade no primeiro dia, a segunda volta no segundo dia, cercava a cidade e ia embora. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. No 7º dia, Deus disse, através do anjo que apareceu a Josué, e Deus disse, no 7º dia vocês darão 7 voltas. Então, 6 voltas em 6 dias, né? Que era uma volta cada dia. E no 7º dia, 7 voltas. 6 mais 7, 13 voltas no total. Mas no 7º dia não é uma só volta, não. Vão ser 7 voltas, as cornetas tocando o tempo todo, sem parar. Todo o povo cercando a cidade, né, dando a volta em Jericó, cercando a cidade, e após as 7 voltas, vocês vão gritar. Vocês vão gritar. Eu ouvirei, e daí vocês verão o que vai acontecer. E assim aconteceu. Tudo que Deus mandou fazer, aquele povo então fez, mediante o líder Josué. E após as 7 voltas, após tocar a trombeta e todo o povo gritar, sabe o que aconteceu? Ó? Toda a muralha, todo o muro de Jericó foi ao chão. Pá, caiu mesmo assim. Foi tudo destruído, ou seja, a cidade ficou aberta. Durante os 6 dias que eles estavam fazendo aquela volta, os vigias, os guardas ficaram olhando e dizendo, que povo doido é esse, né? Mas eles tudo preparado para a guerra. Esse povo não vai subir nesse muro aqui, eles não vão passar pelos portões fechados, né? Portão fechado. Os muros muito altos. A gente aqui olhando de cima, além das guaritas que tinha, né? Tinha muitos soldados, porque os muros não era esse muro que a gente da nossa casa, da sua casa, por exemplo. Aí o muro ele é fino, ele é um tijolinho, não. Eram uns muros bem largos, assim, igual muros de prisão. Muros bem largos que as pessoas conseguiam andar por cima deles. Então eles estavam ali, né? Só olhando, vigiando a cidade de Jericó. Mas aí vinha aquele povo cercando, tocando a corneta, não fazia nada e ia embora. E ele, no outro dia, logo cedinho, novamente. E ele só, acho que imaginando, que povo tantã, né? Que povo que não tem juízo.
Mas algo aconteceu. E no 7º dia, quando eles gritaram, não sei qual foi a palavra que eles falaram, mas eles deram um berro, um grito. Que quando Deus disse assim, você fala, depois de tudo isso, você disse, grite. Então foi assim que Josué falou para aqueles soldados, para aquele povo todo. Disse, quando eu mandar, nesses 6 dias vocês não vão falar nada. Todo mundo em silêncio. Vocês não podem nem conversar entre vocês, mas no 7º dia, quando eu disser gritem, então vocês vão gritar. E assim aconteceu, crianças. No 7º dia, após as 7 voltas, né, Josué disse, gritem. Então todo o povo começou a gritar e toda a muralha, todo o muro que cercava Jericó foi ao chão. E Josué, então, com todo o povo de Israel, foi vencedor. Nossa, mas que ideia, né? Que o Papai do Céu vai e manda fazer isso, negócio. Papai do Céu não poderia dizer assim, muro vai para o chão e o muro ir, né? Papai do Céu, quando ele foi ressuscitar a Lázaro, o seu grande amigo, ele disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro, há 4 dias já estava enterrado. 4 dias, criança. E Jesus simplesmente chegou lá e disse assim, vem para fora. Porque ele estava dentro, né, do túmulo lá. Vem para fora, Lázaro. E Lázaro, então, morto, enterrado 4 dias. E Lázaro, então, reviveu. Deus também não poderia ter dito assim, muro de Jericó, vai para o chão. Não é? Moisés, com a sua vara, ele não tocou no mar e o mar se abriu em nome do Senhor? Então Deus não podia fazer isso? Deus não podia só dar um estalo e todo aquele muro ir ao chão? Deus hoje também não pode dar aquele, fazer assim, Covid, vai embora e não volte nunca mais? Claro que pode. Mas Deus, ele tem seus propósitos. Não sei com precisão dizer o porquê que ele fez isso. Mas eu acredito, porque já que ele falou em tanto, e ele ainda fala tanto em obediência, que é o nosso tema principal. Lembra da nossa brincadeira? O mestre mandou fazer? E eu acredito que você fez tudo isso, uma brincadeira que a gente faz. Então, ele como líder, né? Deus como líder daquele povo, e tendo um líder, Josué, como antes era Moisés, ele queria que aquele povo seguisse todos os seus mandamentos, seguisse as suas instruções. E é isso que Deus é hoje. Quais são as instruções que Deus faz hoje? Ah, se eu quiser que o muro vá para o chão, então eu vou dar 7 voltas, 6 voltas, 1 volta cada dia. No 7º dia, eu contrato umas pessoas também, toco a corneta e eu vou gritar e o muro vai para o chão. Não, né? Até se eu gritar, tem gente que dá aquele grito bem fininho, né? Bem agudo. Geralmente mulheres que têm uma voz bem fina. E quebram até taças, né? Quebram vidros com o seu próprio grito. O seu timbre de voz consegue quebrar um vidro gritando. Eu nem isso consigo. Imagine derrubar um muro de concreto, cimento, né? Cimento, areia, tijolos. Eu jamais conseguiria. Colunas, né? Bastante firme, bastante. Você não consegue demolir gritando um prédio de muitos andares. Nem de um andar sozinho. Nem somente um muro fininho, como são os muros hoje das casas, com apenas um tijolo, né? De espessura, né? Não, a gente não consegue. Josué conseguiu com aquele povo, mas era uma grande multidão. Foi porque Deus permitiu. Deus quis ver a obediência daquele povo. Não é à toa que no capítulo 7 mesmo, o povo de Israel é derrotado. Vamos ler um versículo aqui no capítulo 7. Os israelitas, eles são derrotados em Ai. E Josué fica muito triste, vai conversar com Deus. E se prostra, né, o seu rosto no chão, e Deus então fala para ele, por que estás prostrado no chão? Né, o versículo 10, levanta-te. Por que está prostrado assim sobre o rosto, né, o teu rosto no chão? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara. Pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, dissimularam e até debaixo da sua bagagem puseram. Ou seja, esconderam, né, tal. Então Deus fez com que esse povo fosse destruído no capítulo seguinte. Ah, mas foi destruído, morreram todos? Não. Deus não prometeu que eles entrariam na terra prometida? Deus não prometeu tirá-los do Egito? Tirou do Egito. Então daí, quem entrou na terra prometida, que chegou lá no final, do livro de Josué, lá no final, na Canaã, na terra prometida, a terra que mana leite e mel, que Deus prometeu para eles,
Foram poucas pessoas daquele povo que saiu do Egito, mas foram muitos que foram nascendo durante, né? Inclusive Josué, que é o obediente, o servindo ao Senhor, Josué e sua família, disse, vocês podem até escolher a que Deus vocês querem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele era o líder do seu lar. E assim aconteceu, crianças. Deus poderia a qualquer momento fazer assim. Ele não prometeu o povo? Tal, mas ele disse, eu vou ficar testando esse povo aqui se eles realmente não obedecem. Porque se Deus chegasse hoje para você, dê 7 voltas na cidade, né? Uma volta cada dia. Já pensou? Vocês podiam assim, que bobeira, que besteira, né? De fazer isso. Não vou fazer isso. Se ele quiser fazer, ele faz. Ele mesmo manda e acontece. Não precisa. Mas Deus não pediu para você fazer. O que Deus pede hoje para a gente fazer? Sermos obedientes. Eu anotei, olha, tem muitos versículos na Bíblia Sagrada falando de obediência. A nossa brincadeira de hoje, eu anotei somente alguns aqui, né? Já falei para vocês sobre Josué, desde o primeiro capítulo, né? Para obedecer ao livro da lei do Senhor. É apenas uma brincadeira que eu fiz aqui com vocês. Né? Apenas essa brincadeira aqui. Ficar em pé, né, pular de um pé só, abaixar, sentar, se piscar um olho, fechar os 2 olhos, algumas brincadeiras. Eu não sei se vocês obedeceram todas. Vocês poderiam ter dito assim, que besteira dessa tia, eu não vou fazer tudo isso que ela está pedindo, não. Eu vou lá ficar pulando de um pé só. Isso é uma besteira. Mas isso é apenas um teste. Então, se que você está vendo, muitas vezes você pode me conhecer. Se você está nas minhas redes sociais, é porque você me conhece. Se você não conseguiu obedecer algumas besteirinhas que eu pedi aqui para você fazer, imagine se você ia dar aquelas voltas na cidade, gritar na 13ª volta, né? Porque no último dia, no 7º dia, né, eles deram 7 voltas. Cidade, gente, a cidade é grande, a cidade não é pequenininha, não é como o tamanho do muro da sua casa. As cidades são grandes, imagine você, não sei onde você está em Florianópolis, imagine você dar uma volta na cidade de Florianópolis, você dá uma volta em Natal, você está em Natal, você está no Rio de Janeiro, você está em Niterói, onde é que você está morando? Você dar uma volta inteira na cidade, e no 7º dia você dá 7 voltas, com certeza, né? Você poderia pensar assim, eu não vou fazer isso, Deus podia muito bem me dar vitória, sem eu precisar, eu não preciso estudar isso aqui, para que eu tire nota 10 na prova. Deus pode muito bem chegar lá na prova e me dar todas as respostas. Não. Ele quer ver, né, a sua postura diante daquilo que ele está pedindo. Né? E hoje ele pede o quê? Ele pede somente obediência. Eu anotei alguns versículos aqui. E o que leva essa obediência? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Está escrito em Apocalipse 2:10. 2:10. Ser fiel até a morte. Ser fiel, seja obediente. Eu anotei alguns versículos sobre obediência aqui, né? Jesus mesmo falando para aquele pessoal ali que estava, Senhor, Senhor, era um pede, o pessoal fazia pedir. Ele falou assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? É fácil a gente dizer, o Senhor Jesus, eu conheço Jesus, eu sou cristã, né? Eu sou cristão. Ser cristão não é conhecer Jesus, é dizer assim, eu acredito em Jesus como Filho de Deus que morreu por mim, não são outros, eu sirvo a Jesus. Servir é obedecer. E a obediência a Deus, ele fala aqui que ele é... Qual é o versículo que eu falei, que eu anotei aqui, que ele diz que a obediência não é pesada sobre você. O versículo de hoje, o versículo memorizando, vamos ler? Vamos ler o versículo memorizando de hoje, primeira carta de João, lá perto de Apocalipse, tá? Primeira carta de João, Apocalipse, tem Judas, né? Vamos voltar aqui ao contrário. Terceira carta, segunda carta, primeira carta, capítulo 5, versículo 3, ele fala assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, não são sacrifício. Nossa, eu vou andar daqui a São Paulo para pagar uma promessa porque Deus me concedeu tal vitória. Não tem que ser pesado para você. Daqui para São Paulo, de onde eu moro, é muito longe. Porventura, de onde você mora, ainda é mais longe ainda. Eu estou dando um exemplo, né?
Eu não vou ficar andando de um pé só, pulando, ou ficar andando de joelhos, não é? Para agradecer uma bênção que eu ganhei, uma vitória, eu fiz uma promessa ao Senhor. Não é esse tipo de coisa. Basta você obedecer a Deus. Você ser fiel ao Senhor. Aqui, na revista, deixa eu ler na revista em 1 de João 5:3, fala assim: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Muda a linguagem, né? Aqui fala assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, não são penosos, não são pesados. O que é obedecer a Deus? É praticar a palavra do Senhor. Em Tiago 1:22 ele fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Dizer, eu conheço Jesus, né? Mas eu não faço tudo isso que ele me pede porque é muito difícil. Poxa, se você é praticante da palavra de Deus, você é obediente. Você serve ao Senhor e obedecer, temer ao Senhor, é servir a Ele com alegria. É não dizer assim, eu tenho que obedecer a mamãe e o papai, como está lá em Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vosso pai. Porque eu tenho que fazer isso, mesmo não querendo. Como minha mãe é chata, como meu pai é chato, eu tenho que fazer isso porque eu quero ir para o céu. Não, né, criança? É prática, é palavra. Automaticamente, quando você é obediente a Deus, você é obediente ao próximo. Você também é obediente às autoridades governamentais. Eu anotei aqui Romanos 13. Vamos ler aqui o versículo 3. O versículo, acho que é 1 e 2. Romanos é depois de Atos, tá? Novo Testamento também. Romanos capítulo 13. Esse eu não marquei na Bíblia Sagrada aqui. 1 e 2. Todo homem esteja sujeito. Quando fala todo homem, é todo ser humano, tá? Não é somente os homens masculinos, os machos e as mulheres femininas, não. Não é isso, não. Todo homem, todo ser humano, esteja sujeito às autoridades superiores. Tem Bíblia que fala governamentais. Porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo, versículo 2, que aquele que se opõe... Tem Bíblia que fala assim, aquele que se rebela, ou seja, quem não é obediente é um rebelde. Aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Mas eu não gosto do presidente, do governador, do prefeito. Peça a Deus para você gostar. Comece a orar por eles. Essas autoridades foram instituídas por Deus. Deus permitiu. Saul foi um escolhido por Deus. E quando ele começou a desobedecer, né? Deus, a lei, fala até com ele, através de Samuel, que disse assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Saul foi determinar a guerra e Deus disse assim, eu não quero que vocês tragam nada, tragam animais, tragam nada. E ele trouxe um monte de coisa, trouxe animais, os melhores animais, né, para comer, se alimentar, né? E ele disse assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu anotei, 1 Samuel 15:22. 1 Samuel, vamos ler aqui também. É o Antigo Testamento, tá? Antes de Reis, 1 Samuel... Tá 11, 15, 22, né, que eu falei. 1 Samuel 15, 22. Gente, a gente começa a falar da palavra de Deus, a gente não quer parar, né? 15, 22, ele fala assim, eis que obedecer... 22, porém Samuel disse para Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios... O que eu falei, né? Ficar andando a pé, não sei quantos quilômetros para pagar promessa. Não, tem Deus prazer nisso, né? E as pessoas faziam sacrifício pelos seus pecados. Então, uma vez por ano, fazia tudo aquilo, aquela mesma ladainha e ficava pecando o ano todo. Aí, porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Então, para ele, o mais importante é obedecer a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender ao Senhor, né? Temer ao Senhor, melhor do que a gordura de carneiros, porque eles amavam, né? E é muito gostoso mesmo, se alguém já comeu comida de carneiro, muito saborosa, né? E a gordura, ela é muito gostosa. Então, Deus disse assim, eu disse para não trazer nenhum animal. E ele escondeu algumas coisas, não, isso aqui não vou, né? Não vou deixar aí não, eu vou levar, vamos levar. Vamos dar nosso jeitinho. E então, por causa dessa desobediência, Deus
já disse, você não será mais rei. Aí Deus sim escolheu a Davi. E Davi foi ungido rei por causa da desobediência de Saul. Quando o povo quis um líder, Deus deixou a Saul. Mas Saul começou depois, né? Saul era bonito, Saul era eloquente, falava bonito, era uma pessoa de presença, era uma pessoa de grana, muito dinheiro e tudo. Era uma pessoa muito mais chegada. As pessoas amavam Saul. Como ele começou a desobedecer a Deus, Deus disse, peraí. Então, foi o quê? Foi permissão de Deus, o povo quis. Nós temos nosso presidente, prefeito, governador, deputados, senadores, nós temos essas pessoas, mesmo se a gente não concordar com elas, porque a obediência tem que ser primeiramente a Deus. Eu também anotei aqui, em João 14,15 ele fala, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, primeiro você tem que obedecer a Deus. Em Atos 5:29 fala assim, né? Pedro e os outros apóstolos falou para aquele povo assim, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ah, mas o presidente mandou fazer isso. Não, então primeiramente você obedece a Deus. Servir a Deus sobre todas as coisas. Se o presidente, se o prefeito, se o governador pedir para desobedecer a Deus, aí você não vai fazer. Mas quais são a obediência ao governo, né? Orar por eles, aos governantes. Orar por eles, mesmo que você não concorde, o papai, a mãe não concorde, tem que orar por eles, apresentá-los a Deus, que Deus tenha misericórdia, que Deus dê sabedoria para eles, né? Obedecendo a Deus, obedecer a eles é pagar os seus impostos, os juros, enfim, é um absurdo, eu gostaria de todo o dinheiro que eu ganhar, não pagar nenhum imposto, não pagar IPTU, não pagar, né, a mamãe paga IPTU, papai, né, IPVA, que é de carro, IPTU, que é da casa, a casa da mamãe ainda tem que pagar isso são leis aqui humanas, né, para que a cidade tenha dinheiro, para que o prefeito também tenha dinheiro para limpar a cidade, além, paga a energia que usa em casa, paga a água, né, paga telefone ou internet, tudo isso tem que seguir. Não tem que ficar devendo às pessoas. Então, se você obedece a Deus, automaticamente, em primeiro lugar, lógico, se pedir para você se prostrar diante de um homem, pedir para você se prostrar diante de uma imagem de escultura, que é o que aconteceu com Daniel e os seus amigos, Ananias, Azarias, né, Misael, que foi Sadraque, Mesaque, Abdenego, né, mudaram o nome deles, e Daniel, né, mudaram o nome deles, mesmo assim, mesmo até mudando o nome deles para nomes idólatras, nomes de idolatria, eles continuaram servindo ao Senhor e eles disseram assim, nós não nos, o Sadraque, Mesaque e Abdenego, nós não vamos se ajoelhar diante da estátua. E eles não se ajoelharam, porque primeiramente antes obedecer a Deus. Então, automaticamente, quando você obedece a Deus, se você é fiel a Deus, você com certeza é fiel ao papai, à mamãe, aos irmãos, aos amigos, à professora na escola, ao pastor. Ai, mas eu não gosto, ele é muito diferente de mim. Mas ele é ali, é uma liderança, Deus colocou ele ali, então vamos obedecer. Né? Isso serve para os pequenininhos e para os grandinhos, que porventura esteja aqui assistindo, serve para mim também essa palavra, né? Então, obediência às autoridades. Outro versículo aqui, 1 de Pedro 1:22, ele fala assim, agora em obediência à verdade, ame sinceramente uns aos outros de todo o coração. É muito interessante essa 1 de Pedro 1:22, anote aí, tá? Pedro lá é perto, tá? De João, das epístolas, tá? 1 de Pedro, vamos ler. Eu achei muito interessante, eu não copiei todo esse versículo, porque ele é um pouquinho comprido. Não cabia aqui na revista, mas eu anotei ele aqui. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, que é Cristo, né? Tendo em vista o amor fraternal, o amor entre os irmãos, não fingido, não dissimulado, é amor em sinceridade. Eu amo, né? Eu amo assim, mas lá no fundo você, coisa chata, não suporto. É pecado, né? Você tem que amar e amar em sinceridade. Como é fácil, tia Gris, falar. É muito difícil você realmente amar aquela pessoa que fica implicando com você, aquela pessoa que fica chamando palavrão com você, que fica xingando você, que fica apelidando você, fazendo bullying contra você, que a gente chama hoje em dia, né? É muito difícil amar essa pessoa. Aquela pessoa chata, aquela pessoa encrenqueira, briguenta, né? Aquela pessoa que não tem Jesus, é muito difícil, realmente, aquela pessoa. Mas
com Cristo, a gente consegue. Quando a gente começa a orar pela pessoa e Deus começa a transformar a gente, primeiramente a nós mesmos, a gente começa a amar aquela pessoa. Mesmo que aquela pessoa vá mudar ou não, ela pode se tornar uma nova criatura, claro, se aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, vai mudar de vida, é claro, né? Uns aos outros, fraternal, não fingindo, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Tem versão que fala de todo o coração, ou seja, não é nada fingido. Você não pode gostar, eu gosto, mas é só assim. Não existe isso. Ou você ama, ou você não ama. Né? Papai do Céu quer que você ame. É difícil? É. Mas com Cristo a gente consegue. Deixa eu ver se tem mais algum versículo aqui que eu anotei, que eu não falei para vocês. Não, eu acredito que todos que eu anotei aqui. Sim, Deuteronômio 5:29. Eu não anotei o versículo, mas achei ele bastante interessante. Eu anotei aqui na Bíblia Sagrada. 5:29. Deuteronômio também, Deus falando com aquele povo que ainda estava no deserto. Né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Antes de Josué, tá? 5:29 fala assim. Quem dera que Moisés foi falar com Deus direto. Moisés falava com Deus todo dia, apresentava aquele povo e disse, ai meu Deus, esse povo não tem jeito, ele fica te desobedecendo o tempo todo, e eu estou cansado também de ser líder desse povo, porque deve ser muito difícil você ser líder, você ser pai, você ser mãe, você ser professor, você ser pastor de uma pessoa muito desobediente, né? Muito difícil. Aí Deus vai e fala para Moisés, né? Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me falavas a mim, o Senhor me disse, né? Moisés falando assim, eu ouvi as palavras desse povo, as quais te disseram, Deus falando para Moisés, em tudo eles falaram bem, Moisés. Quem me dera que eles tivessem tal coração, Moisés, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Se o papai e a mamãe for obediente, eu nem preciso, né? Porque aí Deus está dizendo que se ele obedecer ao mandamento, até os filhos vão ser abençoados também. Calma. Porque naquele tempo, hoje em dia é até difícil, mas ainda tem. Quando o papai e a mamãe, eles são, a nossa família, os nossos líderes, né? Os nossos tutores são obedientes a Deus, eles nos ensinam também a sermos obedientes a Deus, né? Se eu sou obediente e temente ao Senhor, eu tenho que ensinar os meus filhos, estou dando um exemplo, né? Porque a tia Grace não tem filho, eu tenho que ensinar meus filhos a também ser obediente, a seguir ao caminho do Senhor. Assim acontecia. Os pais, sempre servindo ao Senhor, servindo a Cristo, eles colocavam, o que Josué falou? Vocês podem escolher a que Deus vocês querem servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele era o líder também, não somente daquele povo, como ele também é o líder da sua casa. Deus colocou, né, o homem como líder da sua casa para também instruir aos filhos. Os pais são os responsáveis, tá? Os tutores, vamos dizer assim, que tem gente que o papai e a mamãe é o vovô, é a vovó, é o tio, é a titia. Eu estou falando dos pais, pai e mamãe é quem cria, não é isso? Então, se eles, o dever de cada um é ensinar aos seus filhos, instruir aos seus filhos a ler os mandamentos do Senhor. Então, se fazendo isso, seus filhos também obedecendo, serão abençoados para todo sempre, tá? Espero que você tenha gostado, né? Que você tenha também um pouquinho brincado comigo aqui, com essas brincadeiras de hoje. Foi somente uma brincadeira, não é para vocês me obedecer, mas é somente um teste. E aí, você conseguiu fazer alguma coisa dessa ou você achou besteira? Muitas vezes a gente acha, eu vou obedecer a mamãe e papai, mas mamãe e papai é muito chato. Não. Se o papai do céu mandou, faça isso. E se você é obediente a Deus, se você é fiel ao Senhor, você é fiel a todo mundo. Não quer dizer que você vai seguir determinada norma. Por exemplo, se de repente o prefeito da sua cidade, ou o papai, ou a mamãe, ou até um irmão pede para você chamar um palavrão. O papai do céu quer isso para você? Que você xingue, que você bata no coleguinha, mesmo se for o papai ou a mamãe, né? Eu acredito que não façam isso, mas mesmo se eles vierem a falar isso, né? Um líder mandar você fazer determinada coisa, mas desagrada a Deus, aí você diz, não, então eu tenho que obedecer antes, que foi que Pedro, os apóstolos, falou para ele, obedecer antes ao Senhor. Então, primeiramente a Deus, né? Servir a Deus sobre todas as coisas, adorar o Senhor sobre todas as coisas. Aí depois é ao próximo como a nós mesmos. Então, se eu me amo,
Eu não vou chamar palavrão com o próximo, eu não vou brigar com o próximo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da lição de hoje. O tema obedecer, obediência. Não é fácil, mas peça ao Senhor. Senhor, eu quero ser um servo teu, uma serva tua, uma pessoa obediente. Porque quando a gente aceita Jesus, Ele nos recebe também como filhos. E os filhos têm que obedecer aos seus papais, né? E Ele é o nosso Paizão Celestial. Vamos orar, vamos falar com Ele e agradecer e pedir a Ele que nos faça obedientes a Ele, a sua palavra. Fiéis ao Senhor, porque aí o que vem é lucro. Aí, se a gente é fiel a Deus, aí a gente vai ser fiel às autoridades, né? Governamentais, às autoridades do lar, da escola, da igreja, não é isso? Papai do céu, muito obrigada, Senhor, por este momento, Senhor, desta aula, dessa escola dominical, desta escola bíblica, Senhor. Eu não sei qual dia que cada um está acompanhando. Pai, muito obrigada por mais um exemplo de obediência, obediência à Tua palavra, obediência a Ti, Senhor. Tu fala que, na Tua palavra, que obedecer a Ti e seguir Teus mandamentos não é pesado, não é penoso, a gente não é algo sacrificante para nós, mas é algo gratificante, porque servir a Ti é a maior gratidão que a gente pode ter para contigo, porque o Senhor foi que nos criou. E o Senhor não quer ser somente nosso Criador. A cada um, mesmo obedecendo a Ti ou não, o Senhor criou. Mas o Senhor quer ser nosso Pai, porque fala que a todos quanto receberam, em João 1:12, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no Seu nome. Então faz de nós, Senhor, obedientes, servos Teus, obedecendo aos Teus mandamentos, fiéis a Ti, Senhor. Porque quando aquela pessoa é fiel a Ti, Senhor, aí é fiel à sua família, aos seus filhos, ao esposo, à esposa, às autoridades governamentais, da igreja, do trabalho, da escola. Senhor, faz-nos obedientes, Senhor, porque nós temos somente seremos sempre abençoados por causa da obediência. Abençoados aqui e, consequentemente, lá na glória do Senhor, porque Tu estás preparando um lugar para nós, para os obedientes, os fiéis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, abençoa cada família, Senhor, representada por esta pessoa que está assistindo a aula. Senhor, a cada pedido de oração, Senhor, vai atender a cada um. Tu conheces o que cada um está precisando. Meu Deus, meu Pai, muito obrigada por tudo. Senhor, nos dá uma semana abençoada e abençoadora. Em nome de Jesus, amém. E a brincadeira do mestre pediu para falar, eu vou pedir... Agora que você se tornou uma pessoa bastante obediente e você entendeu a nossa brincadeira, eu vou fazer mais 2 novos pedidos, né? Para que você, após essa oração, claro, né? Para que você agora, neste momento, para você sorrir, dê aquele sorriso bem lindo, bem aquele sorriso da alma, porque às vezes a gente dá aquele sorriso assim, mas a gente não tá bem dentro da gente. Então, neste momento, eu gostaria que você desse aquele sorriso para mim. Eu agora estou imaginando você, o seu rostinho agora dando aquele sorriso de Jesus, sabe? Aquele sorriso de felicidade, aquele sorriso de pessoa obediente ao Papai do Céu. Então, dê aquele sorriso. E por último, vamos dar aquele tchau. Tchau não é adeus, não é... Tchau quer dizer até logo, até breve, até daqui a pouco, até a próxima lição. Um beijo no coração de cada um de vocês, amo vocês, estou com muita saudade. Parabéns, estou sabendo que muitas pessoas já voltaram a assistir as aulas presenciais. Ai, parabéns, estou muito feliz. Mas se você quiser também participar dessa aqui, agregar alguma coisa, ou seja, acrescentar, ratificar, ai tia, até retificar, até corrigir alguma coisa que não concordou. Ai tia, eu fiquei em dúvida nisso aqui, ou então eu quero acrescentar algo a mais. Fique à vontade. Aqui está nos comentários para você fazer isso. Um beijo, a paz do Senhor, um ótimo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo que vem estaremos aqui em nome de Jesus, se Deus permitir, tá? Um beijo no coração de vocês. Beijo! Beijo. Eu vou desligar, você me dê licença, tá?